Olá, muito bom estar aqui novamente. Vamos dar então continuidade ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz. Hoje, no capítulo 7, o povo de Israel. Israel, dos espíritos degredados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito mais grande também era o seu orgulho, dentro das suas concepções da verdade da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredora. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Moisés. As lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o exílio na terra não pesou tanto às outras raças degredadas quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadaptados e revoltados num mundo que não compreendia. Sem procurarmos os seus antepassados anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação, à sombra do prestígio de Termutes, cuja caridade fraterna o recolhera. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe de emissários do Cristo, no Sinai, os 10 sagrados mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posterioridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos, para a coletividades porvidoras, o judaísmo e o cristianismo. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente. Nas épocas mais remotas, eminentes espiritualistas franceses, nesses últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade com referente às interpretações, não lhe foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. E é por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis.
que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude de sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. O monoteísmo. O que mais admira, porém, naquelas tribos nômades e desprotegidas, é a fortaleza espiritual que lhe nutria a fé no mais arrojado e espinhoso caminho. Enquanto a civilização egípcia e os hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. 40 anos no deserto representaram para aquele povo como um curso de consolidação da sua fé, contagiosa e ardente. Seguiu-se-lhe Jesus todos os passos, assistindo-o nos mais delicados momentos de sua vida, e foi ainda, sob o pálido da sua proteção, que se organizaram os reinos de Israel e de Judá na Palestina. 3 observações aqui. Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esfingético, relativo à esfinge, o que é enigmático, misterioso. E Monte Tabor, local onde Jesus se transfigurou. Continuando, todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que constitui na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. O grande legislador dos hebreus trouxe a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas, para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destacava-se o seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. A escolha de Israel. No reino de Israel, sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras, acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como Cordeiro de Deus. A cada século renovam-se as profecias e a cada templo esperava a palavra de ordem dos céus, através do Salvador do mundo. Os doutores da lei no templo de Jerusalém confabulam respeitosos sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no seu carro vitorioso, para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. E, recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dado a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido, e os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. A incompreensão do judaísmo. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre.
Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazidos do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o centro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-lhe como filho de um carpinteiro e no cumprimento da sua gloriosa missão de amor e de humildade. Protegia as prostitutas, confundiam-se com os pobres e os humilhados. Visitava as casas suspeitas para lá de arrancar os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem-amados. Abandonando o templo da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples e a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação celeste do emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar pelo íntimo de cada um. E cumprindo a profecia dos seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. No porvir. Difícil, né? O Israel citado na maioria dos livros, principalmente na Bíblia, não é o mesmo Israel que nós vemos hoje nos noticiários. Vale lembrar e ressaltar para que não haja confusão. Mas este Israel sendo citado aqui, ele era um povo ainda de capela, e era o que mais tinha fé, é o que mais compreendia o porquê de estar aqui. Porém, por ser o que mais sabia, ser o mais conhecedor, também era o mais orgulhoso. Esses povos são como nós mesmos, às vezes tão conhecedores, mas tão vaidosos desse mesmo conhecimento. Às vezes com tanta fé, mas com a soberba na mesma altura. Simplesmente porque temos fé. E é uma linha de raciocínio que temos que seguir, porque a exemplo desses povos, é muito do que estamos vivendo hoje também. Apesar disso tudo parecer muito, muito distante, 2000 anos atrás, a nossa realidade hoje ainda é muito parecida com isso. Então, vamos deixar de lado esse orgulho, essa vaidade que nós temos, às vezes nos sentimos um povo privilegiado para ter consciência, desculpa gente, só um minutinho, para termos consciência da necessidade de compreensão, de que apesar de às vezes termos mais conhecimento, isso nos torna mais devedores e não melhores. Fica quietinho, fica, amor. Desculpa, gente. Vai lá, irmã, vai. Pra dar. Não, então você vai ficar aqui, que só falta só um pedacinho pra mamãe terminar. Tá bom. Só um minutinho, gente, desculpa. Desculpa. Não vou nem editar, deixa ele aqui. Deixa ele aparecer no vídeo. Tô terminando já o capítulo. Vamos lá, no porvir. As organizações dos doutores da lei substituíram no curso incessante dos tempos. Embalde esperavam eles outro Cristo. Nesses 2 milênios que ora chegam a termo, a realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça, depois da ignominiosa tarde do Calvário. As sombras simbólicas que caíram sobre o templo de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas.
pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Apesar de não ter uma pátria, e não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade. Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos dimanam do céu para o coração dos seus patriarcas, e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora em busca da edificação de um mundo melhor. Calvário, lugar onde Jesus foi crucificado, e esse livro foi escrito em 1983, 10 anos depois de ser criado na Palestina o Estado de Israel. Essa é uma nota da editora. É difícil, né? Eles esperaram e clamaram tanto por um Messias, por um Salvador. E quando ele chegou, ele foi rejeitado. Porque ele não atendia aos seus critérios. Ele não era vaidoso, ele não humilhava ninguém. Ele veio de baixo e não das altas classes como eles esperavam. É bonito e triste ao mesmo tempo. Bonito pela fé que eles tinham, triste por não perceberem a joia que nasceu entre eles. Mas, como nada é perdido, tudo é conhecimento, né, adquirido nesses 2000 anos. Muita coisa, com certeza, eles aprenderam e desenvolveram. E essa fé inabalável que eles têm em Deus, com certeza vai chegar, por esta fé, em algum momento, eles vão compreender qual foi a verdadeira missão do Cristo. O verdadeiro cristianismo, né, e se juntem integralmente ao restante da humanidade em busca, né, de um mundo melhor, como diz aqui mesmo esse finalzinho muito bonito. Novos conhecimentos dimanam do céu para o coração dos seus patriarcas, e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora, em busca da edificação de um mundo melhor. Espero que em breve estejamos realmente todos nós unidos, em busca do nosso progresso, em busca do progresso do nosso planeta. Agradeço muitíssimo por mais essa oportunidade abençoada. Muito em breve daremos início ao capítulo 8, a China milenária. Fiquem todos com Deus.